Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou JP Baraça e hoje eu vou trazer aqui para você sobre os resultados das eleições. Sim, o Lula foi eleito novamente e agora você deve estar se pensando: meu Deus, o que eu faço com os meus investimentos? Calma, que no vídeo de hoje eu vou trazer uma linha de raciocínio baseada no plano de governo, um documento público, que eu vou deixar o link na descrição para que você possa ter acesso e você vai entender quais serão as possibilidades a serem feitas com os seus investimentos. Para a gente dar início aqui ao vídeo de hoje, antes eu gostaria de esclarecer que esse vídeo não tem nenhum viés político, eu simplesmente estudei o plano de governo na parte econômica, na verdade eu li tudo, mas hoje eu vou abordar a parte econômica aqui com vocês, para que nós possamos ter entendimento do que será feito através das sinalizações da carta do governo, para que você possa ter as melhores tomadas de decisões nos seus investimentos. Então, para isso, o vídeo vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa, eu vou trazer aqui como um papel de educador. Eu não posso chegar aqui e somente falar sobre os investimentos, sem poder também trazer a informação, trazer a educação. Esse é um dos meus papéis principais, um ponto aqui do canal, que é trazer sempre algo a mais, algum conteúdo que possa te agregar valor. Então hoje eu vou abordar aqui rapidamente as propostas que mais chamaram a atenção no plano econômico, porque talvez você não tenha lido esse plano ainda. Deixa aqui nos comentários, você já leu o plano de governo? Você sabe exatamente o que vai ser feito? Então, se você ainda não teve tempo de fazer isso, eu fiz isso por você, vou trazer aqui as informações e depois nós falaremos sobre os investimentos na segunda parte do vídeo. Então, para a gente ir de fato ao assunto, vamos começar com a parte dos impostos. O Lula prometeu uma criação de uma estrutura tributária mais simples e progressiva. Abre aspas, vamos colocar os pobres outra vez no orçamento e o super rico pagando impostos. Tá, JP? Mas o que define o super rico? Eu vou te contar. Segundo o IBGE, em 2019, o super rico foi definido da seguinte forma: é aquela pessoa, aquele brasileiro que tem uma renda mensal acima de R$10 mil. Além disso, o Lula também prometeu uma isenção de impostos para aquelas pessoas que ganham até R$5 mil. Isso tem um ponto aqui de chamar a atenção, já começa a ligar um alerta para as possíveis mudanças aqui e para o direcionamento desse caminho econômico. Isso já mostra pra gente uma possibilidade de uma volta bem forte daquela economia de consumo. Nossa, JP, por quê? Como assim? Vou te explicar. Porque se essa pessoa que está recebendo menos, antes, né, ela estava tendo menos acesso devido a todo esse cenário econômico, com essa nova proposta, a tendência é que ela tenha mais acesso ao consumo, porque o dinheiro que ela não estaria direcionando para os impostos, ela vai poder direcionar para outras compras, vai aumentar o poder de compra dela, ela vai consumir mais, ela vai gastar mais, começa a ter um giro maior na economia. Esse é um dos primeiros sinais e guarda esse nome que eu vou falar bastante durante o vídeo, economia de consumo, que você vai começar a entender a tendência daqui para frente. Além disso, também vamos falar agora sobre a geração de trabalho, tá? Propomos a retomada dos investimentos em infraestrutura, habitação, reindustrialização nacional e novas bases tecnológicas e ambientais. Essa parte aqui, reforma agrária, estímulo à economia solidária, economia criativa, economia verde inclusiva, não diz muita coisa, eu preciso entender mais sobre isso. Mas aqui sim é um ponto importante. Apoio ao cooperativismo, ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas. Esse fato é importante, pessoal, por quê? Porque as micro e pequenas empresas, elas correspondem a 70% da geração de emprego no país. Então tem que ter um olhar especial para esse tipo de classe, tá? E além disso, já abre um outro sinalzinho de alerta aqui, já começa a ver uma tendência em setores que possivelmente serão beneficiados com o novo governo. Infraestrutura, habitação, reindustrialização, começa a ligar uma chavinha aí na sua cabeça para isso, tá? Vamos a um ponto aqui que me chamou a atenção negativamente. É a seguinte frase: é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. E por que isso pode ser ruim? E eu já vou explicar a correlação disso com essa economia circular que eu venho batendo nessa tecla. Porque é o seguinte, pessoal, quando você rompe o regime de gasto, você rompe essa política fiscal,
abre espaço para que mais dinheiro seja injetado na economia e não seja gerado na mesma proporção riquezas, trabalho ali, produtos. Então você começa a injetar dinheiro na economia, incentivando o consumo, e você começa a ter possibilidades de problemas de inflação lá na frente, caso isso não seja bem controlado. Então tem esse ponto aqui, mais uma vez um estímulo para essa economia de consumo, mais um alerta para uma possibilidade da gente voltar lá na frente para um cenário que nós estamos vivendo e enfrentando hoje, inflação alta que já vem ali desde 2014, 15, na casa de 2 dígitos, ela cai, sobe e fica difícil de resolver esse problema lá no futuro. Então, sinal de alerta para isso, tá? Vamos para a próxima parte aqui, trazendo esse contexto de como a volta do Estado soberano e forte controlador está muito em pauta nesse plano de governo, tá? Devemos fortalecer a empresa nacional, pública e privada, com instrumentos como financiamento, compras governamentais e investimentos públicos. Será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Então, mais um sinal aqui de que eles vão voltar com a proposta do Estado sendo soberano. Esse é outro ponto de alerta. Então, comece a juntar as informações, por isso que eu quis trazer isso aqui. É uma linha cronológica que você tem que entender para realmente poder ter noção dos investimentos, não ficar uma coisa jogada para vocês. Vamos dar continuidade aqui agora, entrando um pouco mais já nessa parte dos investimentos, tá? Vamos continuar falando das estatais. Opomos-nos fortemente à privatização em curso da Petrobras. Primeiro ponto. Opomos-nos à privatização da Eletrobras, segundo ponto. Tem também a fala no discurso de que devemos abrasileirar os preços de combustíveis e energia. Então, aquele alerta ali ligado que provavelmente essas empresas não terão mais a mesma facilidade, o mesmo volume de lucro que elas vêm tendo no atual momento. Outra parte são os bancos estatais, os bancos públicos, tá? Fortaleceremos também os bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e assim por diante. Então, mais um sinal, inclusive o Lula já deu uma declaração há um tempo atrás, dizendo que esse lucro do Banco do Brasil nessa série histórica está acima do normal, não é o esperado para uma empresa estatal. Então, aqui mais uma vez, ele defende que ela deve apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento da máquina chamada governo. Então, assim, liga mais um sinal de alerta de probabilidade de freio nos lucros. Inclusive, eu sou acionista do Banco do Brasil, liguei o sinal de alerta. Vamos para outro pilar que está voltando à tona e já foi um grande colaborador da eleição do Lula, da reeleição do Lula, tá? Vamos falar da facilitação de crédito. Então eles falam aqui o seguinte: querem assegurar crédito facilitado, prioridade em compras públicas e superação de burocracia. Vamos por partes. Isso aqui, em primeiro momento, falando da facilitação de crédito, endivida mais as pessoas, porém elas consomem mais. Tá, JP. E aí o que acontece? Qual é o resultado disso? Resultado que no curto prazo você estimula a volta mais forte daquela economia de consumo. E daqui a pouco nós já vamos ver quais serão realmente as empresas beneficiadas por essa tal economia de consumo. E aí tem um outro ponto aqui, isso aumenta o poder de compra. As pessoas vão ficar mais consumistas, assim como eu disse da economia. Porém, por um lado, isso pode ser, na teoria, bom no curto prazo. Você volta a dar condições para as pessoas terem acesso aos produtos. Por outro lado, se um grande erro do governo lá no passado não for corrigido, teremos problemas novamente no futuro. Que erro, JP? Não é a primeira vez que tem essa proposta. E na primeira vez que teve governos passados do Lula, ele formou muitos consumidores, deu muito acesso para as pessoas, condições para isso, ok.
ok, mas esqueceu de formar pessoas educadas financeiramente para não ter grandes problemas no futuro com essas dívidas. Por mais que sejam dívidas baratas, acesso fácil, lá na frente, se você não educar, ela vai ter problema e ela pode chegar no futuro pior do que ela está hoje. Esse é um grande problema. Então, formar consumidores sem dar educação financeira, formando essas pessoas, pode ser um grande erro e um grande tiro no pé do Brasil novamente. Então, é um ponto de atenção, tá, pessoal? Esse é o ponto. Falando agora sobre essa superação de burocracia, sou totalmente a favor de superar burocracias, temos que facilitar, inclusive dar continuidade no que vem sendo feito. Hoje em dia você consegue abrir uma empresa em 24 horas, então dar continuidade nisso é uma parte importante, tá? Vamos começar a entrar um pouco na ótica de mercado aqui, para realmente nós entrarmos nos investimentos. Então, falando lá daquele primeiro mandato do Lula, sobre a ótica do mercado financeiro, não era esperado por ninguém que o mercado fosse decolar, a bolsa fosse subir, economia crescer, boom de commodities, abertura de capital da China, aquela demanda forte por commodities, nada disso era esperado. E foi isso que aconteceu, a bolsa subiu, a economia cresceu e teve um boom de commodities. Pode ser que isso venha a acontecer novamente. É uma possibilidade, mas se você é aquela pessoa que fala assim, JP, cara, não acredito nisso, entendi tudo isso que você está me falando, mas eu não acredito que vai ter essa reviravolta de novo, vai ter esse boom de commodities, vai ter todas essas coisas, e então eu quero proteger a minha carteira. Como que eu faço isso? Vamos entrar nessa parte então. Para proteção da sua carteira, você vai precisar ter uma diversificação do seu capital investido. É isso que vai trazer. Você tem que lembrar que nos investimentos nós temos um trilema, né? De 3 pontas, obviamente. Segurança, liquidez e risco. Então isso vai pesar na hora de você montar uma carteira diversificada, para você diminuir os riscos, aumentar um pouco a segurança e ter uma liquidez controlada. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, você tem que ter uma reserva de emergência, para você dormir tranquilo, seguro. O que é uma reserva de emergência? É ali entre 6 meses do seu custo de vida, ou quanto você conseguir colocar de 3 a 12, uma média de 6 meses do seu custo de vida mensal. Onde você coloca isso? Tesouro Selic, fundo DI, conta corrente remunerada, CDB de liquidez diária. Você vai prezar por liquidez e segurança. Dito isso, vamos para outra etapa, a etapa da renda fixa, para poder trazer para você, além de uma reserva de oportunidade para melhores aportes de possibilidades interessantes que podem surgir nas ações, fundos imobiliários e ativos internacionais, vai te trazer ali uma possibilidade de ver o seu dinheiro não numa variação tão grande para atingir os seus objetivos de curto prazo e dormir mais uma vez tranquilo. Feito isso, onde você pode colocar pré-fixado, pós-fixado, IPCA de curto prazo, porque não sabemos exatamente, o mercado ainda está muito incerto. Vamos agora para as ações, fundos imobiliários. É outra parte da sua carteira. E não esqueça de dar uma atenção especial para os ativos internacionais. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais do que nunca um risco chamado Brasil. E esse risco aqui, ele pode ser muito grande. Então, você ter ativos internacionais vai te proteger da inflação, vai trazer para você uma maior segurança, porque você está exposto ao dólar, a moeda mais forte do mundo. Então, pensa nisso, abre sua mente para esse passo também. Voltando aqui para o foco do mercado brasileiro, vamos direto ao que interessa, para as ações, que é por isso que você está aqui. Vamos falar aqui sobre as possíveis ações, os possíveis setores que podem se beneficiar com esse novo mandato do Lula. Se você já ligou todos os pontos dessa cronologia que eu montei para você, você já deve ter entendido que, devido a essa economia de consumo voltar a ser fortemente estimulada, nós podemos ter aqui setor de varejo, então Magalu, lojas Americanas, lojas Renner, CIA, toda essa parte via varejo realmente se fortalecendo, tá? Claro que não num cenário já de curto prazo, que os juros estão altíssimos, mas se tiver uma injeção muito grande de dinheiro na economia, pode ser realmente que isso volte a acontecer mais rápido do que a gente imagina ou do que o mercado imagina. Vamos para o outro setor, construção civil. Então, tudo ali que está relacionado a essas grandes construtoras, e eu estou falando de construtoras de baixo e médio padrão, tá? Vamos trabalhar com essa parte mais do foco do governo Lula. Então, ali MRV, Tenda, Cury,
Posso falar outra também para vocês, que fugiu o nome aqui agora, Direcional, que cresceu bastante, tá? Outro setor, educação. Então, assim, com a parte do FIES, lá, o financiamento estudantil, todo esse acesso às universidades foi fortalecido no governo Lula, isso pode voltar à tona. Então, Cogna, Eduque, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, a Ser Educacional. Então, essas empresas, elas podem se beneficiar. E pode ser que seja surpresa para você ou não, o outro setor são os grandes bancos privados. Nossa, JP, por quê? Porque vai ter acesso ao crédito. Tá escrito ali, facilitação de crédito, e eles são grandes disseminadores de crédito, e é assim que eles ganham dinheiro. Então não pode esquecer deles também. Vamos agora para os fatos que provavelmente, de acordo com o escrito, poderão ter maiores dificuldades de repetir os mesmos lucros com esse freio e com esse domínio maior do Estado. Estamos falando das estatais federais, principalmente Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Eletrobras, por todas essas políticas que eu já citei anteriormente. E outra parte também de incerteza, que vai depender muito do ministro da Economia que for eleito, que for elegível pelo Lula. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo ele já esteja com o nome nomeado, tudo certinho. Pode ser que não. Nós estamos vivendo um cenário de incerteza nesse momento, flutuações na bolsa, justamente por isso. Ninguém sabe ainda quem será o ministro da Economia e fica essa pulga atrás da orelha. Então, dependendo de quem for esse nome, mais setores poderão ser prejudicados, inclusive grandes empresas e também outras ligadas ao combustível e energia devido a esse abrasileiramento dos preços. Então era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa ter trazido informações, toda essa parte educacional, que você tenha entendido o plano de governo, pelo menos na parte econômica, e ter um direcionamento do que pode ser feito. Inclusive, eu estou estudando algumas dessas aqui citadas para começar a pensar nessa possibilidade de montar uma posiçãozinha aqui, outra ali. Vai que, né? Vai que realmente a expectativa do mercado se confirme e essas ações elas possam se valorizar. Isso não é uma recomendação de compra ou venda, eu só trouxe aqui o lado educacional para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e eu quero, antes de você ir embora, comenta aqui qual ação você acha. Você que está me vendo aí agora, qual ação você acha que isso aqui pode, assim, ó, realmente decolar com o governo Lula a partir de 2023? Me conta aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para me ajudar. Deu muito trabalho para fazer, conto com você para isso. Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.